Olá! Olha, o que a gente mais tem ouvido ultimamente é sobre como tá difícil para as empresas acharem gente para trabalhar, né? Aquela história de vaga aberta, falta de pessoal qualificado. Pois é. Essa é a narrativa dominante, sem dúvida. Mas hoje a gente vai fazer um exercício um pouco diferente. Vamos virar essa lente. E se o problema que está crescendo, talvez mais quieto, for o contrário, uma possível falta de trabalho mesmo? De vagas disponíveis, especialmente lá nos Estados Unidos? É uma perspectiva que chama atenção, né? Porque, assim, olhando por cima, os indicadores gerais da economia americana podem até parecer ok. Sim, exato. Só que quando a gente começa a cavar um pouco mais fundo, nos dados do mercado de trabalho mesmo, aí começam a aparecer uns sinais, sabe? Sinais que, bom, acendem um alerta e pedem uma análise mais cuidadosa. E é justamente essa análise que a gente quer fazer aqui. Vamos tentar entender melhor por que os Estados Unidos podem estar, sim, enfrentando uma diminuição nas oportunidades de emprego. A nossa conversa vai se basear numa olhada mais atenta em dados e informações recentes sobre esse cenário todo. E olha, esses dados já chegam com as coisas curiosas. Por exemplo, as estimativas oficiais de quantos empregos foram criados, elas foram revisadas para baixo há pouco tempo. Ah, é? Os números que tinham saído para maio e junho de 2025, juntos, foram ajustados. O resultado, menos 258 mil empregos do que tinham dito antes. Nossa, é bastante coisa. É significativo. E não só isso, o segundo trimestre de 2025, como um todo, criou 250 mil empregos a menos que o primeiro trimestre. Então tem uma desaceleração aí. Entendi. Bom, a nossa ideia hoje é justamente tentar desembrulhar os vários fatores que podem estar por trás disso. A gente vai falar de trabalho remoto, como isso mudou a competição. Sim, globalização também entra forte nisso. Exato, globalização e, claro, o elefante na sala. Automação e inteligência artificial. O objetivo é entender melhor o que está acontecendo agora e o que isso pode sinalizar para o futuro do trabalho, sabe? Porque enquanto as manchetes falam faltam trabalhadores, será que o perigo real não é outro? A falta de vagas? Vamos investigar. É uma ótima pergunta, porque alguns analistas eles chegam a dizer que esse momento é o de pior criação de empregos em décadas. Isso se a gente tirar os períodos de recessão declarada, claro. Uau! Só isso já, justifica a gente parar e olhar com mais calma, né? O que está acontecendo de verdade. Com certeza. Então, vamos lá, vamos começar a descompactar isso. Quando se fala em menos empregos, muita gente já aponta o dedo direto para a inteligência artificial, né? A IA como a grande vilã. Mas pelo que a gente viu na análise, a história parece ser bem mais complexa, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a IA tem um papel importante sim, e a gente vai falar bastante dela. Mas olha, tá longe de ser o único fator. O que eu acho fascinante nesse momento é justamente como você tem várias tendências diferentes, sabe? E elas estão meio que convergindo. Se encontrando. Exatamente. Cada uma com seu peso, seu impacto, e juntas elas criam esse cenário bem multifacetado que a gente está vendo. Faz sentido. Então, vamos começar por uma dessas tendências, talvez uma que a gente sinta mais no dia a dia, o trabalho remoto, que se consolidou muito. Os números dessa mudança são impressionantes, né? São impressionantes. Se a gente pensar que lá em 2000 era tipo 3,2% só dos americanos trabalhando de casa. Uns 4,2 milhões de pessoas. Aí em 2020, um pouco antes da pandemia explodir, já tinha quase dobrado, né? Tava em 7,3%, uns 11 milhões. E aí veio a pandemia e, bom, foi um acelerador absurdo para isso. Em 2021, a gente chegou a ter quase 18%. 17,9% da força de trabalho americana trabalhando de casa. Quase um quinto. Exato. Depois teve um certo recuo, claro, gente voltando para o escritório, mas uma parte bem considerável ficou remota. Desde o fim de 2023, mais ou menos, esse número parece que estabilizou ali perto dos 14%, 13,8%. E isso, imagino, muda completamente o jogo para quem está procurando emprego lá nos Estados Unidos. Muda tudo. Uma das consequências diretas, e que talvez a gente não fale tanto, é que a competição ficou muito mais global. Ah, verdade. Nem toda empresa pode simplesmente sair contratando em qualquer lugar do mundo, tem questão de lei, imposto, etc. Mas um número cada vez maior de empresas pode e está fazendo isso.
Então, o profissional americano não compete mais só com o cara do estado vizinho. Não mais. Ele está competindo com o talento do mundo inteiro. E muitas vezes esse talento vem com um custo menor para a empresa, né? Essa é a realidade. E tem números que mostram isso acontecendo, essa troca. Tem sim, e são bem claros. Tem uma análise da Revelio Labs que olhou o período de 2019 até 2025. Em empresas globais com sede nos Estados Unidos, olha só o contraste. O número de trabalhadores dentro dos Estados Unidos, o que eles chamam de onshore, cresceu 16,7%. Ok. Já o número de trabalhadores fora dos Estados Unidos, o offshore, cresceu 32%. O dobro? Quase o dobro. Quase o dobro da taxa de crescimento. E não é só para a função de baixo nível, não. A gente tem exemplos como a Salesforce, uma gigante que demitiu o pessoal caro lá na Califórnia e, ao mesmo tempo, aumentou as contratações fora, no mercado internacional. E as empresas, de modo geral, estão mais abertas a contratar globalmente. A mentalidade mudou. Mudou e muito. Em 2019, só umas 5% das empresas americanas sequer consideravam contratar alguém remotamente fora do país. Chegou no fim de 2020, esse número já tinha dobrado para 10%. Já é um salto. É, um salto. E aí, um relatório de 2022, o State of Global Hiring Report, foi mais longe. Ele disse que 64%, quase 2/3 das empresas americanas, ou já estavam contratando mais gente fora, ou planejavam fazer isso. Nossa. Então, o ponto-chave aqui é esse. A globalização via trabalho remoto não está só botando mais gente na disputa. Ela está fazendo com que a contratação fora dos Estados Unidos cresça o dobro do ritmo da contratação interna nessas empresas globais. É uma mudança estrutural mesmo, que foi acelerada. E que, bom, acaba excluindo o trabalhador americano de algumas vagas ou deixando a briga pelas outras muito mais acirrada. Entendi. Falamos do remoto, do global, mas aí tem essa outra força, né? Ganhando muito destaque. A inteligência artificial. Aqui a conversa costuma esquentar mais. Ainda mais com esses LLMs, os tais grandes modelos de linguagem. Exatamente. A IA e principalmente esses LLMs, que são basicamente IAs treinadas com uma quantidade absurda de texto, de dados, para conseguir gerar conteúdo, responder perguntas, até escrever código. Sim. Para algumas funções, talvez não totalmente obsoletas ainda, mas certamente a reduzir muito o número de pessoas que você precisa para fazer aquilo. A Coursera, que é uma plataforma grande de educação online, ela identificou umas áreas de risco logo de cara. Cargos mais de entrada na manufatura, trabalho administrativo, transporte, varejo, vendas. E tem aquele exemplo que ajuda a entender, né? Você talvez ainda precise de um advogado sênior para checar o que a IA fez, mas não precisa mais de tantos assistentes, os paralegais, ou de tantos programadores júnior para fazer o trabalho mais básico. A IA dá conta de uma parte. Exatamente. E isso, por sua vez, já acende um outro alerta talvez mais para o futuro. Como fica a formação dessa galera? Se as vagas de nível júnior, que sempre foram a porta de entrada, o lugar onde o pessoal aprende na prática, começam a sumir, Como é que a gente treina os próximos especialistas? como eles vão ganhar experiência? A gente corre o risco de criar um gargalo de talento lá na frente. É uma consequência meio escondida, né? Mas tá aí. Faz todo sentido, e a gente já vê sinais disso no mercado. Demissões que, mesmo que a empresa não fale foi a IA, a gente desconfia que tem a ver. Ah, tem vários casos que levantam essa suspeita forte, sim. A Microsoft é um exemplo muito citado. Em abril de 2025, o CEO deles falou que 30% do código da empresa já era escrito por IA. 30%? É muita coisa. Pouco tempo depois, em maio, 6 mil demissões. Em julho, mais 9 mil. É difícil não ligar os pontos, né? Mesmo que possam existir outros motivos junto. E isso é só Microsoft ou tá mais espalhado? Está bem espalhado. Quase todas as gigantes de tecnologia, Google, Meta, o antigo Facebook, Amazon, todas passaram por demissões grandes desde 2022. A Meta cortou mais 3.600 pessoas no começo de 2025. Nossa. A IBM foi bem direta. Cortou 8 mil empregos, muitos em RH, funções administrativas, e falou abertamente que era pelo uso crescente de IA para essas tarefas. Saindo um pouco da tecnologia, a IKEA,
aquela loja de móveis. Sim, conheço. Em junho de 2023, eles anunciaram que iam substituir gradualmente os atendentes humanos pelo chatbot deles, o Billy. E o Duolingo, o aplicativo de idiomas. Esse também é famoso. Foi super explícito. Em janeiro de 2024, demitiu 10% dos contratados especificamente para usar IA na criação de conteúdo e tradução. Eles falaram com todas as letras. Esses exemplos são bem diretos. Mas tem também uma outra visão sobre essas demissões nas Big Techs, né? Que não seria bem a IA substituindo o trabalho ainda. Sim, existe essa outra linha de análise. Gente como o Didi Das, da Mellow Ventures, e o consultor Wes Hoff, eles argumentam que muitas dessas demissões gigantes, por enquanto, não são exatamente a IA pegando o lugar do humano na tarefa. Seria o quê, então? Seria mais uma reestruturação estratégica das empresas. Para quê? Para liberar dinheiro, para liberar capital e bancar os investimentos que são absurdos, né? Em infraestrutura de IA. Comprar chip, montar data center, tudo isso custa uma fortuna. O que faz sentido, realmente, os custos são enormes. Exato. Só que mesmo que a gente aceite essa explicação, a mensagem que fica por trás é muito forte, né? As grandes empresas estão tirando dinheiro de um lugar e botando em outro. Elas estão apostando mais pesado no desenvolvimento da IA do que em manter ou crescer suas equipes humanas experientes. Entendi. O foco do investimento mudou. Mudou. E isso já causa um efeito cascata, especialmente para quem está começando a carreira, os recém-formados. Como assim? Como isso afeta eles mais diretamente? O próprio Federal Reserve de Nova York, o Banco Central americano, ele detectou o que chamou de uma deterioração notável nas condições de emprego para quem acabou de sair da faculdade. Sério? Sério. Em março de 2025, a taxa de desemprego para jovens de 22 a 27 anos com diploma universitário bateu 5,8%. Isso é bem mais alto que a taxa para todos os formados, que era 2,7%, e também maior que a taxa geral de desemprego no país, 4,2%. Quer dizer, ter diploma já não está garantindo tanto assim. Parece que não, e nem mesmo um diploma de uma faculdade top. Olha só, a Harvard Business School, uma das mais renomadas do mundo, divulgou que 23% dos seus alunos de MBA que estavam procurando emprego ainda estavam desempregados 3 meses depois de se formar. Tem um ponto aqui que é crucial: a percepção de quem contrata. Mesmo que a gente discuta se a IA já consegue realmente substituir um humano em certas tarefas complexas, se o gerente, o diretor, quem decide na empresa, acredita que a IA pode fazer o trabalho de forma mais barata ou mais eficiente... Ele já segura a contratação ou até demite, né? Exato. A percepção acaba virando realidade no mercado de trabalho. Se eles acham que a IA vai resolver, eles param de contratar gente para aquela função. Simples assim. Complicado. Bom, com esse cenário meio tenso nos escritórios, muita gente começou a olhar para as profissões mais técnicas, sabe? Construção, eletricista, encanador, como se fosse um refúgio mais seguro. Menos dívida de faculdade, uma habilidade prática na mão. Mas será que essa aposta ainda é tão segura assim? Você mesmo mencionou que a manufatura, que também é trabalho manual, está lá na lista da Coursera como afetada pela IA. É uma ótima pergunta e a resposta não é tão simples. No setor das profissões técnicas, tipo construção civil, é verdade que, hoje, neste momento, existe uma falta de mão de obra em muitos lugares. Tem demanda. Certo. Porém, o futuro dessas profissões também está sendo mexido pela tecnologia. E muito. Empresas que recrutam gente para construção, como uma chamada Just Construction, elas dizem que os melhores empreiteiros hoje não contratam mais só olhando as ferramentas no cinto do cara. Eles contratam pela fluência tecnológica. Fluência tecnológica num canteiro de obras. Como assim? Que tipo de tecnologia? Já tem muita coisa rolando. Robôs de layout que marcam sozinhos a planta no chão da obra, sabe? Máquinas que aplicam massa e fita em drywall automaticamente, aquelas drywall tapers. Máquinas que amarram vergalhão sozinhas. Nossa, já tem tudo isso? Já tem. E está se espalhando rápido, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A automação está chegando forte ali também. Então, o que acontece? Essas profissões podem até ser mais difíceis de substituir completamente pela máquina no curto prazo. Mas as habilidades que o profissional precisa ter estão mudando. Precisa saber operar a máquina, entender a tecnologia. Exato. Precisa de mais treinamento, mais familiaridade com o digital,
o que pode custar dinheiro e tempo. E a automação continua avançando, né? Não para. Entendi. E a manufatura? Tinha aquela conversa toda de reshoring, de trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos. Isso deu em alguma coisa? Então, essa volta em massa das fábricas, o reshoring, na prática não aconteceu na escala que se prometia. Por quê? Bom, originalmente as empresas foram para fora, fizeram outsourcing, principalmente para cortar custo de mão de obra, né? E também por causa do déficit comercial americano. O IPI, Economic Policy Institute, calcula que só o déficit com a China custou uns 3,7 milhões de empregos nos Estados Unidos entre 2001 e 2018. Ok, foram para fora por causa do custo. Isso. Só que agora, mesmo que os salários nos Estados Unidos ficassem mais competitivos, tem outro problema. A automação dentro dos Estados Unidos já eliminou muitas daquelas vagas que tinham ido embora. É como se a vaga tivesse sumido 2 vezes, entende? Entendo. É quase um paradoxo, né? A produção industrial americana continua forte, mas tem muito menos gente trabalhando. Recorde histórico de 2007. Só 5,5% abaixo. Mas o emprego na manufatura despencou. Quanto? Em 1979, eram 19 milhões e meio de trabalhadores no setor. Isso era 22% de toda a força de trabalho não agrícola. Em 2023, eram só 12 milhões. Caiu para 8,3%. Nossa, que queda brutal. Brutal! E mesmo assim, com menos gente, os Estados Unidos continuam sendo uma potência industrial. É o terceiro maior produtor de aço, segundo de carros, primeiro em aeroespacial, segundo maior produtor industrial geral do mundo. Faz 16% de tudo que é fabricado no planeta. Impressionante. E dá para saber o quanto os robôs contribuíram para essa queda no emprego? Tem alguma medida? Tem um estudo bem importante do MIT, liderado pelo Darren Acemoglu, um economista conhecido. Eles olharam o período de 1990 a 2007. A conclusão foi que, para cada robô industrial novo que entrava, para cada 1.000 trabalhadores, Sim. a taxa de emprego, a porcentagem da população que está empregada, caía 0,2% e os salários caíam 0,4%. Fazendo uma conta básica, o estudo sugere que cada robô novo substituía mais ou menos o trabalho de 3,3 pessoas e ainda botava pressão para baixar o salário dos que ficavam. Isso lá atrás, no começo da onda de automação mais forte. Entendi. E mesmo com menos vagas hoje, ainda assim as empresas têm dificuldade para contratar na manufatura? É outro paradoxo isso. É uma dinâmica bem complexa mesmo. Uma pesquisa de 2024, da Deloitte com o Manufacturing Institute, mostrou que para 65% das empresas de manufatura, o maior desafio era atrair e manter o pessoal. Mas por quê? Se tem menos vaga. Parte da explicação é o envelhecimento da força de trabalho. Tem muita gente se aposentando na indústria. A previsão é que eles vão precisar de quase 4 milhões de trabalhadores a mais até 2033. Só que o risco é quase metade dessas vagas, 1,9 milhão, não serem preenchidas. Falta gente qualificada para essas vagas que restam, então? E a natureza da qualificação mudou. Esse é o ponto-chave. A análise mostra que hoje na manufatura moderna, só uns 2 em cada 5 empregos são realmente lá na linha de produção, no chão de fábrica. E os outros 3? Os outros 3 exigem faculdade. São em áreas como design de produto, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, P&D, vendas, finanças. E aí vem a ironia. Muitas dessas áreas de colarinho branco dentro da própria manufatura também são alvos da IA, como a gente já falou. É verdade. A Caroline Lee, lá do Manufacturing Institute, ela estima que hoje metade das vagas abertas na manufatura já exigem, no mínimo, um diploma de bacharel. Então a gente está vendo claramente essa migração, né? O trabalho humano está saindo da operação direta da máquina e indo mais para a supervisão, para o gerenciamento dos sistemas automatizados. A gente passa a supervisionar as máquinas em vez de operar ou competir com elas. Já cobrimos bastante coisa. Escritórios, fábricas, construção, mas o setor de serviços, principalmente aquele atendimento direto ao cliente. Varejo, restaurante, motorista de aplicativo, taxista. Esses parecem que precisam de gente, né? Não dá para automatizar tudo ali. Parecia que ali era o último lugar seguro, né? Mas a automação está chegando com força total ali também. Está tornando muitas dessas funções algo que talvez esteja virando coisa do passado. Chatbots, assistentes de IA,
estão tomando conta do atendimento ao cliente. De que forma? A McKinsey fez um estudo mostrando que usar chatbot pode cortar os custos de operação de suporte ao cliente em até 30%. E de onde vem essa economia? Geralmente, de precisar de menos gente para atender telefone, responder chat. E a gente já vê isso na prática em empresas grandes. Sim, bastante. A Lyft, por exemplo, que é concorrente do Uber, começou a usar uma IA chamada Cloud no suporte deles. Resultado: dizem que caiu 87% o tempo médio para resolver o problema do cliente. O Bank of America tem a Erica, aquela assistente virtual. Ah, sim. Já fez mais de 1,5 bilhão de interações com clientes. É muita coisa. E no varejo físico, no fast food, é impossível não notar os quiosques de autoatendimento, né? Estão por toda parte. Verdade. Quais são os números dessa invasão dos quiosques? Uma empresa chamada Hesterworks falou que, entre 2021 e 2023, a instalação de quiosques em restaurante no mundo todo aumentou 43%. Chegou a 350 mil unidades. E mais de um quinto disso está nos Estados Unidos. E vai aumentar mais. A projeção é que dobre. Chegue a 700 mil quiosques no mundo até 2028. Outra fonte, a Oysterlink, calcula que já em 2025, 30% das lojas de fast food nos Estados Unidos usavam quiosques. E a previsão é chegar a 50% já em 2026. É muito rápido. E o pessoal que trabalha no fast food? Como ficou? Teve aquela demissão em massa que se falava. Olha, o pessoal que trabalha em rede grande, tipo McDonald's, Burger King, KFC, ficou nervoso, claro. Teve até um estudo da Cornerstone Capital Group que previu que poderiam perder até 1,5 milhão de empregos por causa dos quiosques até 2025. E perdeu. Até agora, meados de 2025, parece que não aconteceu nessa escala toda, não. Muitas empresas acabaram mudando o pessoal de função dentro da loja, em vez de demitir direto por causa do quiosque, mas a apreensão continua, né? Porque a tecnologia é nova e está avançando muito rápido. Ninguém sabe o dia de amanhã. Entendo. E para fechar essa parte de serviços, e os motoristas? Táxi, caminhão? O futuro ali também parece desafiador. Empresas como a Waymo, do Google, já têm serviço de robotáxi funcionando 100% sem motorista em algumas cidades americanas. Já está na rua. Já está na rua. E o Fórum Econômico Mundial, o F, projeta que até 2035 a gente vai ter frota de robotáxi em 40 a 80 cidades, principalmente nos Estados Unidos e na China. Para caminhão, a previsão é que quase 30% dos caminhões novos comprados nos Estados Unidos para fazer rota de média distância sejam autônomos, também até 2035. E a vantagem para a empresa é óbvia, né? Total, roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, não precisa de salário, não tem pausa obrigatória, não cansa. A lógica econômica é muito forte. Essa combinação toda de fatores que a gente discutiu, remoto, IA, automação, nos leva a um fenômeno que parece estranho, né? Empresas que estão indo bem, lucrando, mas não estão contratando mais gente na mesma velocidade. Ou até estão diminuindo o pessoal. Exatamente. É o chamado crescimento sem emprego, ou até com redução de emprego. Tem dados da Live Data Technologies mostrando que, entre 2022 e 2025, as empresas de capital aberto nos Estados Unidos diminuíram em uns 3,5% o número de funcionários de colarinho branco. Mesmo lucrando? Mesmo lucrando. E se a gente olha para as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, o índice S&P 500, quase 20% delas, uma em cada 5, encolheu o número de funcionários entre 2015 e 2025. E mesmo assim, mantiveram ou até melhoraram a situação financeira. E aqueles empregos novos que surgem, tipo em energia verde, na própria área de IA, eles não dão conta de absorver essa galera que está saindo. Existem esses novos empregos, claro que existem. Mas o que a análise sugere é que eles são, em geral, menos numerosos do que os que desaparecem. Além disso, são super especializados. Exigem diploma avançado, habilidade muito específica. O que custa caro para se formar, né? E leva tempo. Exato. Custa caro, pode gerar dívida para o trabalhador que tenta se requalificar. E aí fica a pergunta no ar, né? O que acontece com a sociedade se o sistema econômico simplesmente não precisar mais do trabalho de milhões de pessoas que querem e podem trabalhar? Essa é a pergunta de $1 trilhão, talvez. E uma resposta que aparece muito, principalmente vinda do pessoal de tecnologia,
É a tal da Renda Básica Universal. UBI, né? Universal Basic Income. Aquela ideia de dar um dinheiro para todo mundo, trabalho ou não. Basicamente isso, a lógica é deixa os robôs e a IA produzirem a riqueza e a gente distribui uma parte para todo mundo ter um mínimo para viver, mesmo sem emprego formal. Deixa os robôs trabalharem, como dizem. Parece uma solução até. Elegante, né? Resolve o problema da falta de trabalho. Mas funciona na prática. É viável. Na teoria é bonito, mas as fontes que a gente analisou mostram uns obstáculos gigantes na prática. O primeiro, óbvio, é o custo. O Mark Joff, do California Policy Center, fez uma conta. Uma renda básica de $2.000 por mês para cada família nos Estados Unidos custaria uns 2,3 trilhões de dólares por ano. 2,3 trilhões. Todo ano. Todo ano. Aí você pensa, mas corta os outros programas sociais. Mesmo que cortassem tudo o que existe hoje de assistência social, que dá uns 810 bilhões por ano, ainda ia faltar 1,5 trilhão de dólares. Todo santo ano. De onde tirar isso? E será que $2.000 por mês dá para viver nos Estados Unidos? Provavelmente não, em muitos lugares. O custo de vida é alto, principalmente aluguel. O aluguel médio lá já passa de $2.100 por mês. Então, para uma renda básica, garantir mesmo a sobrevivência teria que ser bem maior. E aí o custo total iria para a estratosfera. Fora a questão de onde tirar o dinheiro, né? Se tem menos gente trabalhando, tem menos imposto de renda entrando. Exatamente. Essa é a pergunta fundamental. Num futuro com muito menos emprego formal, como é que você financia um programa desses? A base de arrecadação do imposto de renda encolhe brutalmente. A resposta óbvia seria: taxa mais as grandes empresas, taxa quem está ganhando dinheiro com a automação, os mais ricos. Seria o lógico, né? Do ponto de vista de justiça, faria sentido. Mas as fontes que analisamos acham isso politicamente muito, muito difícil de acontecer no cenário americano atual. A tendência das últimas décadas foi o contrário, cortar imposto dos mais ricos e das empresas. A alíquota máxima de imposto de renda caiu de 92% lá nos anos 50 para 37% em 2023. É verdade. A influência de doador de campanha, de lobby corporativo é muito forte. Conseguir aprovar um aumento gigante de imposto parece improvável. Por tudo isso, a análise acaba concluindo que a renda básica universal, apesar de ser uma ideia interessante para alguns, na prática é considerada inviável. Um non-starter, como eles dizem. Entendi. Bom, se a renda básica não parece ser a resposta e a automação continua avançando em todas as áreas, o que a gente pode esperar, então? Qual é o significado mais profundo disso tudo junto? É difícil imaginar que a gente vá simplesmente redefinir o emprego e tudo se ajeita. Porque a automação, a IA, elas parecem capazes de atingir tudo, desde o trabalho manual mais simples até a tarefa intelectual super complexa. O cenário que a análise aponta como mais provável é burro. É um cenário onde uma parte grande da população pode acabar ficando para trás economicamente falando. Mesmo quem fez tudo certo, sabe? Estudou, se esforçou, buscou se qualificar para o mercado antigo. E quais seriam as consequências disso para a sociedade, para a economia? Podem ser enormes e preocupantes. Em duas frentes principais, eu diria. Primeiro tem o impacto econômico que é até paradoxal. Pensa nas empresas que mais investem em automação para cortar custo. Amazon, Walmart, Apple. Elas dependem de gente comprando, de consumidor com dinheiro no bolso. Claro. Se milhões de pessoas perdem o emprego, perdem renda, ou perdem a esperança de ter uma renda decente, quem é que vai comprar os produtos e serviços que essas mesmas empresas vendem? A base de clientes delas pode encolher, vira um ciclo vicioso ruim para todo mundo. Faz sentido. E o impacto social, além do econômico? Aí a história nos dá umas lições bem preocupantes. Quando você tem muita desigualdade econômica e, ao mesmo tempo, uma geração mais jovem que não vê muita perspectiva de futuro, que não encontra oportunidade, historicamente isso costuma gerar instabilidade social, gera ressentimento, gera conflito, turbulência política. Uma sociedade que fica muito dividida, com uma elite pequena muito rica e uma massa de gente sem lugar na economia, dificilmente se mantém em paz por muito tempo. Nossa,
É pesado pensar nisso. Então, para a gente tentar amarrar a conversa, o que a gente viu foi essa tempestade perfeita se formando, né? Globalização turbinada pelo trabalho remoto, a IA avançando rápido em tudo que é setor, escritório técnico, serviço, a automação que não para na indústria e um crescimento da economia que parece precisar cada vez menos de gente, de criar emprego novo. A grande dúvida que fica no ar depois dessa análise toda é: será que a gente está mesmo caminhando para um futuro, pelo menos nos Estados Unidos, onde o trabalho, do jeito que a gente conheceu, que foi a base de tudo por tanto tempo, pode deixar de ser a regra para a maioria das pessoas? É uma possibilidade real, que a gente precisa levar a sério. Claro que o futuro sempre tem suas surpresas, suas incertezas. Mas a análise que a gente discutiu hoje, olhando os dados, as tendências que já estão aí, ela desenha um cenário com desafios muito grandes, muito complexos. E o pior, sem soluções fáceis na prateleira, sabe? As tendências apontam, sim, para uma mudança bem estrutural no mercado de trabalho. Não parece ser só uma marolinha. E para a gente terminar, que reflexão final você deixaria para quem está acompanhando a gente? Olha, a gente falou muito de economia, de tecnologia, se a renda básica funciona ou não, mas talvez a questão mais de fundo que está por trás disso tudo seja de outra natureza. Se o trabalho, como a gente conhece, perder essa centralidade toda como fonte de dinheiro, mas também de identidade, de estrutura para a vida de milhões de pessoas, o que é que vai definir o valor de uma pessoa? O propósito dela? Onde ela pertence nessa nova sociedade? Como é que as nossas instituições, escola, comunidade, o próprio conceito de cidadania vão ter que se reinventar? Uma reinvenção muito mais profunda do que só discutir como distribuir dinheiro. Talvez essa seja a pergunta mais difícil e mais importante que essa transformação toda está forçando a gente a encarar.